80% dos brasileiros sofrem com algum problema na coluna e fala em uma dorzinha chata, incômoda. Muitos brincam e dizem que com a idade ninguém escapa de um bico de papagaio, de uma hérnia de disco, lordose, escoliose e outros tipos de dores nas costas. Mas é preciso esclarecer algumas dúvidas e buscar a informação correta. Afinal, esses problemas não surgem da noite para o dia. Ou surgem. Vamos falar sobre dores nas costas, problemas na coluna, no Saúde e Vida de hoje. Estou recebendo o Dr. Maurício Marteleto Filho, ele que é ortopedista, Dr. Leonardo Giacomini, neurocirurgião, especialista em doenças da coluna, a quiropraxista Camila Maliszewski e Tiago Kifuri, ele que é educador físico. Vou começar com o Dr. Maurício. 80% das pessoas sofrem com dores nas costas, esse dado é correto? Esse dado é correto. 80% das pessoas no mundo, não só no Brasil, no mundo todo, elas podem desenvolver uma dor na coluna, né? Ou podem ter tido, ou vão vir a ter no futuro. Quais as causas principais dessas dores nas costas? Das inflamações, né? As causas principais, inflamação, você tem a que a gente chama de doença degenerativa, que ocupa uma boa parte das causas, que é a coluna que sofre degeneração ao longo dos anos de vida. Por isso veio aquela expressão, né? Peso nas costas, né? Tudo a gente carrega aqui. Exato, também tem isso. E quanto mais velho, mais peso carrega. Além dos problemas, também é o peso. Também tem. E além da doença degenerativa, existem doenças congênitas, existem outras formas, mas que a gente vai abordar mais a doença degenerativa, eu acredito. Agora, essa coisa, esses mitos, salto alto, dormir, colchão, isso aí também influencia ou não? Ah, sim. Mas a gente vai falar sobre isso, dar algumas dicas já já. As principais doenças da coluna, quais são os principais problemas que esse 80% da população sofre? Então, é bem interessante esse dado, né, de 80%. 80% ou teve ou vai ter em algum momento da vida alguma dor na coluna. E o mais interessante é que também dessas pessoas que vão desenvolver uma dor na região lombar ou dor no dorso, mais ou menos 80% a gente não consegue determinar qual que é a causa exata da dor. Tá? Muitas vezes, em 4 semanas, a grande maioria desses pacientes, eles vão resolver de forma espontânea ou com pequenas, ou com medicamento mais leve, ou com pequenas alterações, mudanças das atividades laborais, ou até no levantar o peso, a marcha, forma de sentar, pequenas dicas que a grande maioria das vezes a gente resolve. Como neurocirurgião, esses pacientes, na verdade, a gente trata uma minoria dos pacientes que desenvolvem problemas que são passíveis de um tratamento mais invasivo, como uma cirurgia. A grande maioria a gente ou resolve espontaneamente ou com uma reeducação da movimentação da coluna vertebral. Quer dizer, uma mudança de hábito pode salvar uma pessoa dessas dores? Com certeza. Na verdade, a principal forma de tratamento, principalmente as atividades laborais relacionadas ao trabalho. A pessoa que fica muito tempo em pé, muito tempo sentada, levanta peso, aquela coisa que a gente sempre ouvia, a gente sempre escuta isso, mas que realmente é a grande verdade dos problemas, das patologias na coluna vertebral. A gente tem que ter um foco no tratamento em relação a isso, a parte de reeducação da coluna. Até uma conscientização, né, Camila, de como sentar, como andar. É que a gente não pensa, eu fiquei imaginando quando eu estava fazendo a pauta do programa, eu nunca observei se eu sento corretamente, se eu ando corretamente. Dormi errado, com certeza, porque eu durmo com 12 travesseiros. Mas assim, se a gente conseguisse se educar, conseguiríamos prevenir muito tipo de problema, né? Com certeza. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui no programa e trazer a quiropraxia, que é um tratamento novo e que muitas pessoas não conhecem, mas que traz benefício para muitas pessoas.
É o tipo de massagem? O que é? Não, na verdade, a quiropraxia, ela trabalha ela é uma profissão na área da saúde, de nível superior, e ela trabalha com desordens neuromusculoesqueléticas. A gente trabalha com o diagnóstico, o tratamento e a prevenção dessas lesões. Quer dizer, um médico pode receitar uma quiropraxia? Pode, assim como o paciente pode espontaneamente ir. Tá? Não precisa de uma requisição médica para isso. Então, o que acontece? A gente trabalha com essas desordens neuromusculoesqueléticas que vêm de disfunções biomecânicas da coluna. Essas disfunções, elas vão gerar algum problema futuro para a coluna. O que são essas disfunções biomecânicas? Nada mais são do que restrições das nossas articulações. E quando há essa restrição no movimento de uma articulação, isso vai causar tensão muscular, porque é um processo de defesa do organismo e, consequentemente, processos inflamatórios e dor. Mas qual que é a metodologia? A quiropraxia, através de manobras manuais, que é o ajuste quiroprático, a gente realinha, a gente permite, restaura esse movimento da vértebra. E com isso, a gente acaba fazendo com que todas as estruturas ao redor possuam um relaxamento e, consequentemente, um alívio da dor. Se eu puder mostrar a coluna... Olha como a gente é feinho por dentro, né? Eu tava brincando com os doutores aqui. Na verdade, nós somos lindos por dentro, né? Eu sabia que ele... E perfeitos, né? O que acontece? Como o doutor estava falando, nós temos N fatores que causam problemas de dores na lombar e em todas as costas, né? O que acontece? A coluna, ela é um estojo que protege a nossa medula, que é o sistema nervoso central. E aqui nessas saídas, que são pequenos forames, que são orifícios, saem as raízes nervosas. Tá? E quando nós temos uma restrição desse movimento, a articulação ela perde o eixo dela. Ela mais ou menos vai assim, isso aqui é o extremo que eu estou mostrando, tá? Não é tanto. E aí diminui esse forame. Certo. Imagina que isso aqui já é pequeno e já compete com saída de vasos sanguíneos. Então, o que acontece? Acaba gerando uma irritação do nervo. E quando tem essa irritação, que aí sim começam os processos inflamatórios, a tensão muscular, e a quiropraxia, através das manobras manuais, realinha essa articulação e permite com que esse nervo aqui flua normalmente os impulsos nervosos do cérebro pela medula, que vai para o restante do corpo. Olha que interessante. Se você tem uma coluna alinhada, se você não tem restrições de movimentos, você tem 100% da sua saúde. Tá? Claro que não é só a postura que influencia. Tem vários São vários hábitos, né, posturais e alimentação, obesidade. Então, fatores é o que não falta. Agora, quem tem problema na coluna, pode fazer exercício, Thiago? Quem tem problema na coluna deve. Porque assim, como eles estão falando que é um desalinhamento, significa que uma musculatura está muito forte e outra está muito fraca. Então causa esse desequilíbrio muscular. Mas então, depende do exercício também, né? Exercício de fortalecimento e de alongamento. Isso tem que fazer. Claro, procurando um profissional, especialista, educador físico, ele pode ver onde está a hérnia, né? Claro, com a indicação do médico, ó, tem que tratar essa musculatura, por exemplo, cervical. A gente está tratando com alguns atletas de rugby, de lutas, artes marciais, ele está vindo com muita lesão nessa região da cervical. Então a gente tem que fazer um trabalho específico de fortalecimento para proteger essa articulação. Porque a gente sabe que uma lesão na cervical pode até comprometer o rendimento do atleta. Agora, o educador físico também dá dica postural, Claro. como andar. A gente não se preocupa com isso, só se preocupa quando acende a luzinha vermelha de uma coisa está errada. A gente tem que trabalhar o dia a dia essa conscientização postural, como o doutor comentou, os vícios posturais, os laborais. A gente senta no começo do trabalho com o bumbum encostado na cadeira, vai relaxando, daqui a pouco você está com o bumbum um pouquinho mais à frente, aquela postura meio arqueada. Aí fica 6 horas na mesma posição. E não percebe, quando sai, ele sai nessa mesma posição. Aí você começa a perceber que vai fortalecendo a musculatura e vai alongando de mais a outra, causando as dores. Muita gente reclama de dor no pescoço. Pode ser um reflexo de que algo está errado na coluna, doutor Maurício? Pode. Porque a gente sente às vezes, né? Pode. Pode ser um grande sinal? Pode Ou não? ser do pescoço, pode estar relacionado. Existe uma ciência chamada osteopatia, não sei se você conhece a osteopatia, que está ligado justamente a essa movimentação. Em muitos casos,
Você tem um desalinhamento da calota craniana que provoca alterações tanto na cervical quanto na lombar. Às vezes pela mordida, pela forma de morder. Então isso pode acontecer. Até disfunções de ATM podem causar problemas na coluna. Olha que Por esse interessante. motivo, porque tudo está ligado mecanicamente. E a questão do central mesmo, doutor? A gente vai falar do cérebro. Vamos falar um pouco da importância do cérebro nessa questão. Bom, na verdade, assim, a grande importância é que nem ela mostrou a coluna. O sistema nervoso central é feito tanto pelo cérebro. Tem uma coluninha aqui também. Tem a colunona, mas tem a coluninha. Essa é a coluninha que eu trouxe. E assim, o que dá pra gente perceber é que é uma estrutura extremamente complexa. A gente tem a parte óssea, parte dos nervos, parte do disco, e isso que tem a musculatura inteira aqui em volta, que lógico que no modelo não tem. Então, assim, é uma estrutura muito complexa que pode, são vários locais que costuma causar essa dor que o paciente, que é extremamente comum e que atrapalha muito a qualidade de vida. É um dos locais de dor na região lombar que mais o paciente diminui a qualidade de vida dele por conta disso. Tá? Então, assim, a grande importância, como neurocirurgião, é a gente fazer o diagnóstico de patologias o tanto quanto antes para poder que possa fazer um tratamento cirúrgico. Se confundem as patologias, ou seja, são várias que você fala assim, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser que você vai por exclusão? Não, na verdade é o seguinte, para a gente poder fazer um diagnóstico correto, é uma tríade. A gente vê as queixas do paciente, conversa com ele para saber como dói, quando dói, o que ele trabalha, qual o movimento que dói. Um bom exame físico também é muito importante para a gente tentar identificar o local da dor. E um exame de imagem, uma ressonância, um raio-x, uma tomografia, extremamente importante. Lógico que tem que ser os três. Muitas vezes o paciente chega só com um raio-x e fala o bom e famoso bico de papagaio. E eu sempre brinco. Sentiu dor nas costas, acho que é bico de papagaio. papagaio. Eu sempre brinco, assim, só o exame de imagem, é que nem eu falo, você vai casar com alguém olhando só para fotos dela? Não vai casar. Tem gente que casa. Tem gente que casa, mas e se arrepende. E se arrepende. Então assim, o mais importante é a gente fazer essa avaliação conjunta para identificar patologias que possam ser tratadas de forma cirúrgica, que é a grande minoria. Porque, que nem a gente falou no começo do programa, assim, acho que os profissionais, na minha opinião, mais importantes são os reeducadores posturais, porque eles conseguem tratar a grande maioria dessas doenças que estão relacionadas, na verdade, à musculatura e à movimentação do osso. Tá certo? Então isso, às vezes, só com tratamento de fortalecimento muscular, tanto da região lombar como na região abdominal, resolve a grande maioria dos problemas. A quiropraxia pode ser usada como prevenção, ou seja, eu não tenho problema nenhum nas costas. Pode Mas e de deve. repente, né, pode acontecer. Pode e deve. Só que, infelizmente, as pessoas ainda têm um pensamento mais curativo do que preventivo. Então, eles vêm no nosso consultório já com dor. Né? Às vezes normalmente a gente procura um médico quando já está, né? Às vezes vem como última esperança. Várias vezes já ouvi falar isso. Né? Você está sendo minha última esperança e com certeza vocês também já escutaram isso. Né? Mas na prevenção, como é que é? Por Prevenção. exemplo, eu não tenho nada, eu espero que não tenha. Então, Ana, você acha que você não tem. Né? Acontece que vários fatores geram essas restrições de movimento. Tá? Uma queda, pode ser uma queda boba, sabe? Mas uma queda, um estresse, tá? Tensão emocional, tudo isso geram tensões musculares, tá? Que é a reação do corpo. Isso aí acaba fazendo com que segure um pouco a articulação e restrinja esse movimento. Uma articulação desalinhada nem sempre vai gerar desconforto. Tá? Mas o que acontece? E pode dar um sinal tardio, né? Quando você recebe o sinal, você já está com a coluna toda estrupiada. Mas como eu falei aqui, se por exemplo, uma articulação está desalinhada, desalinhou, tá? Ela ficou com esse movimento restrito, outras articulações vão começar a se sobrecarregar, na verdade, para compensar esse movimento que está restrito. Quando nós temos articulações que estão com esses movimentos restritos, a gente acaba tendo degenerações, né? O que acontece? Começa a degenerar e o corpo começa a reconhecer e começa a fazer depósito de cálcio naquela região.
E isso é um dos fatores que gera o bico de papagaio, que são os osteófitos. É depósito de cálcio inadequado na vértebra, tá? Pode ou não gerar desconfortos. Entendi. Mas o que você talvez desenvolva hoje, na sua idade, vamos supor, vou desenvolver aos 50 anos, você pode desenvolver aos 40. Então é sempre bom fazer uma manutenção. A gente tem muitas coisas de moda, Tiago, né? A gente vê Pilates. Pilates é a onda de todo mundo. Eu vou no Pilates. Pilates. Eu vejo alguns exercícios, alguns movimentos que me chamam muita atenção. Por quê? Porque se não forem bem feitos, podem até machucar, né? Aquela coisa de exercício com bola. Sim. Tem tudo isso. Quais são as dicas na hora de encontrar? Porque a gente não entende, né? A gente vai buscar, minha amiga faz ali, eu vou lá. Como escolher um bom profissional nesse caso? Até para que você não tenha problema não ter mais tarde, por exemplo. Às vezes você procura um mau profissional, né, um profissional não preparado, ele sim pode gerar esse desconforto. Claro, exatamente. Então é o ideal ver a formação, procurar sua especialização, né, acompanhar algumas aulas dele, até conversar com alguns clientes dele, alunos dele, para ver se está tendo uma melhora. Pilates é legal? Sim, o Pilates em si, ele trabalha os pequenos grupos musculares. Enquanto a musculação trabalha os músculos grandes, o Pilates trabalha os pequenininhos, que é fantástico. E para começar a coluna ficar desalinhada, porque esses pequenos músculos não estão fortalecidos. Mas no Pilates não faz muito esforço? Sim, você trabalha o fortalecimento e o equilíbrio das musculaturas. Então você trabalha força, resistência e flexibilidade. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos falar um pouco sobre hérnia de disco, bico de papagaio. A gente tem um modelo aqui de bico de papagaio, reclamava horrores o André de dor. Vamos saber por que tanta dor e se hoje ele está bem. No final do programa a gente vai saber se ele melhorou. Não saia daí que eu volto já já. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre problemas na coluna. Eu queria falar um pouquinho, doutor Maurício, sobre hérnia de disco. Pois não. Porque a gente sempre ouve falar, eu tenho uma hérnia de disco. Que diacho é isso? Bom, o disco é formado pelo anel fibroso e o núcleo pulposo central. Peraí, vamos nada mostrar? mais é do que uma cartilagem. Tá. Eu vou mostrar para você. Tá. O disco nada mais é do que uma cartilagem que fica entre as vértebras. Todo mundo tem o mesmo número de vértebras? Sim. É? Às vezes pode ter algumas variações que as pessoas têm uma vértebra a mais ou a menos na lombar. Entendi, né? Ou em outros segmentos. Mas, então, a cada vértebra corresponde praticamente um disco, porque você Certo. tem intercalando uma cartilagem O entre disco o osso. é isso aqui. Isso. Tá. O disco é esse representado aqui. E o mais branco, que é a ossinho. vértebra, que é um Tá. ossinho. Muito bem. Então, esse disco, ele tem duas porções. O anel fibroso, que é mais externo e mais resistente, como se fosse a parte interna, que é o núcleo pulposo. Então, veja bem, quando esse anel fibroso se rompe e o conteúdo do núcleo pulposo sai em direção, porque ele sofre pressão interna e acaba permeando pelo anel fibroso, aí forma-se essa Hérnia. isso aqui que é a hérnia de disco, que é essa evaginação, que é essa saída, e a hérnia de disco é extremamente irritante da raiz nervosa. Quer dizer, o sinal dela é a dor. A dor quando ela permeia saindo do anel fibroso, causa uma dor lancinante, e quando ele entra em contato com a raiz nervosa, promove uma radiculite, uma inflamação da raiz nervosa, que provoca dor também. E é fácil tratar isso aí? Além de pode ocorrer perda de sensibilidade, pode ocorrer perda motora, né, em todo o território inervado por essa raiz nervosa aqui, porque essa raiz, ela continua Certo. em direção aos membros Mas é inferiores. fácil tratar? Ou não? É um desafio tratar essa doença. É um dos problemas porque mais sérios que existem quando se fala o em mais coluna. comum. Mais comum. É um problema comum. É um problema comum. E acaba sendo um desafio, porque de tão comum que ele é, entendeu? E desabilitante, quer dizer, ele causa um problema sério para o paciente. E a resposta deve variar de pessoa para pessoa, né, doutor Leonardo? Quer dizer,
Para você o tratamento é mais rápido, para mim é mais complicado. Quais são os fatores que influenciam diretamente nesse tratamento? Com certeza, né? O paciente, cada paciente, você só essa presença de ter uma hérnia de disco ou não, a gente não dá para colocar tudo no mesmo saco, né? Depende muito do contexto geral do paciente. Se o paciente tem, por exemplo, um paciente que é obeso, que ele é mais idoso, que ele é tabagista, o tabagismo influencia muito também nas patologias, isso, né? Até no desenvolvimento de dores na coluna lombar. Então você vê o contexto inteiro do paciente para poder avaliar se ele tem outros problemas além da hérnia de disco. Muitas vezes a hérnia de disco a gente chama de uma doença degenerativa, porque que nem o Dr. Maurício falou, essa parte do ânulo fibroso, núcleo pulposo, isso aí com o tempo vai perdendo o líquido, vai ficando mais seco, e aí tem a chance de acontecer esse tipo de coisa. Posso ter várias hérnias ou não? Pode ter. A gente está mostrando aqui tem uma, mas Isso. posso ter várias? Na verdade, teoricamente, aonde tem o disco intervertebral, você pode ter uma hérnia, mas na prática, a grande maioria são em 3 níveis, que é o nível entre a vértebra L4 e L5, L4, L5, L5 e L5 L5, na verdade. São os 2 locais mais comuns. Não, mas por quê? Isso. Porque são um local de, não sei, de dobradura? Nossa, não. Na verdade, é a porção mais embaixo da... Que é aqui bem embaixo, né? Que é lá embaixo. Que então, assim, carrega todo o teoricamente, peso mesmo. Tem toda a carga do corpo. É onde tem toda a carga do corpo. Então, é o local mais comum. Para a gente poder fazer um tratamento, no caso o tratamento cirúrgico, ele pode ser simples. Se a pessoa tiver só esse problema de hérnia de disco, a gente só retira essa protusão que está empurrando o nervo. Mas Só volta? isso. Normalmente não volta. O que o paciente pode desenvolver é outro problema na coluna, por exemplo, um estreitamento do canal ou um escorregamento de uma vértebra em cima da outra, que também são alterações degenerativas. Entendi. Muitas vezes a hérnia, infelizmente, ela não vem sozinha. O paciente tem outros problemas e o tratamento cirúrgico, nesse caso, também é diferente. Criança sofre também com problema de coluna, doutor Maurício? É comum ou não? Não, com doença degenerativa não. Não. Mas tem outros, ela tem outros problemas de coluna. Por exemplo? Por exemplo, a escoliose idiopática do adolescente. O que é isso? Que é uma patologia, uma doença que não provoca exatamente dor, mas causa uma deformidade que na vida adulta vai causar compressão de vísceras e a criança pode ter problemas, por exemplo. Pode ocasionar uma doença pulmonar restritiva. Mas provocada por quê? Essa escoliose? De fato, ela tem bases genéticas e epigenéticas, essa doença. Então você tem os pais que podem ter, quer dizer, se eu onde tenho a criança problema nas costas, herdou ele pode essa ter também. propensão, a propensão de ter a doença, e da epigenética, que é atualmente uma ciência que cuida das exposições onde que aquele genoma é exposto e promove uma alteração desse genoma, né, e pode provocar uma piora ou não dessa característica. Isso é comum em adolescente? Então. Por exemplo, visível isso, doutor? É Dá pra gente visível. olhar assim e falar assim, olha, aquele menino tem problema nas costas. O professor de educação física, ele é capaz, né, de olhar perfeitamente, olhar a criança, examinar a criança e em alguns casos, encaminhar para esse tratamento. E a quiropraxia é boa para a criança também? Desde quando nasce. É mesmo? É. Nos Estados Unidos tem quiropraxistas que são pediatras e já quando terminou o parto já são alinhados. Mas é diferente o método? Quer dizer, se faz de totalmente adulto? Diferente, sim. Nós temos muito mais tensão, né? Muito mais estruturas, nossos ossos já estão calcificados a partir de certa idade. Na criança não, é tudo cartilagem, então é tudo mais delicado para fazer. Mas também tem a prevenção, né, que a gente pode fazer nas crianças em fases escolares, porque a gente, na verdade a gente não tem uma orientação. É né? verdade. A gente aprende tantas coisas, mas dificilmente a gente tem uma orientação. Ó, por mais que a mãe da gente diga, né, corrija a postura, a gente não escuta a mãe. Não, e tem aquela coisa, né, você falou de um ponto. Quando a criança não está enxergando direito, né, chama atenção a criança que senta muito à frente, né, na primeira carteira, fecha o olhinho, ou assiste a televisão muito próxima. E no caso de um problema nas costas, quais são as dicas, Tiago? Você olhar, você fica sabendo se a criança pode ou tem algum probleminha nas costas, ou o adulto também? E hoje em dia, com o avanço tecnológico, né, as crianças brincam no iPad, brincam no computador, então ele já fica naquela postura meio torta. Toda criança que você vê, vai no shopping, na praça de alimentação, tá o pai comendo e a criança assim no iPad brincando. Já está causando um desalinhamento na coluna, na cervical, na torácica. Então,
Também na escola. As crianças têm que ir com a mochila de rodinha, que é o ideal. Mas eu vejo muitas crianças com mochila nas costas, que também já vai forçando. E para uma criança que está em fase de crescimento... Tem uma lei que fala de peso, né? Qual seria o peso ideal para a criança carregar na mochila? Mas é difícil, né? A própria escola fala que tem que ser tantos livros, quem que vai fiscalizar? E a criança acaba levando. E a gente já vai crescendo, porque assim, a criança até os 18 anos está se desenvolvendo. Então qualquer coisinha um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, já desenvolve. Mas, por exemplo, a gente está em época de escola. O que é mochila, sacolinha? O que é mais recomendado? O ideal, se for mochila, de 2 alças. Aquela coisa de mochila de uma alça separa o peso, na hora você já vê a criança um pouquinho mais alinhada. Aí é visível. Vê uma escoliose, um ombro mais elevado, quadril um pouco mais elevado. Às vezes as crianças são muito altas e o amigo é baixinho, então ele já começa a ficar meio cifótico, né? Aí começa a ter problema também de coluna. Então isso é fácil de ver, né? Olha que interessante. Bico de papagaio, doutor Leonardo. Vamos falar do André um pouco. Ele teve a dor insuportável, né? Que foi um sinal até que o alerta que ele teve. Mas o que é o bico do papagaio? O que difere? E por que bico de papagaio? Né? Até hoje eu não entendo. Na verdade, assim, o bico de papagaio é uma coisa complicada, que é uma coisa bem difundida na população. Muitas vezes o paciente já chega, eu pergunto qual é o problema, ele fala, é o bico de papagaio que está causando todos os problemas. Na verdade, vou pegar aqui de novo a coluninha. Aqui na parte de trás, a gente tem, na verdade, várias articulações entre as vértebras. Sim. E com o tempo, a gente encaixa o bico de papagaio, né, nas doenças degenerativas. Ou seja, com o tempo... é mais comum em velhinhos, assim como o André. Não em velho. A gente, a partir de 40 anos, 50 anos, já pode ter esse problema. Ou seja, é aquela articulação que está desgastada, ela vai machucando e ela pode ficar um pouco mais gordinha. Tá certo? No caso dele, ele por muitos anos foi cinegrafista. O peso da câmera. E antigamente as câmeras não são como, né? Na época do André era aquela câmera mais pesada, ele fazia a rua, aqui agora. Quer dizer, isso pode ter gerado o bico de papagaio dele depois de tanto tempo assim? Pode sim, porque na verdade tem que ser avaliado para ver se tem outros fatores aí associados. Mas assim, antes de desenvolver o sintoma, ela vai aumentando, isso vai aumentando e pode ter o sintoma lá na frente. Mas como eu falei até no outro bloco, é muito importante a gente ver esse exame de imagem, o raio-x, a tomografia, que se você avalia esse bico de papagaio, você tem que conversar com o paciente e examinar. Porque se a gente pegar a população nossa que não tem dor, se você pegar 100 pessoas que acima dos 40 anos, que não tem nenhuma dor na coluna, já teve ou teve de forma rápida, e você fizer um exame de imagem, quase a metade vai ter bico de papagaio. E não necessariamente isso causa dor. Sintomático, né? Isso. A grande maioria, na verdade, não causa dor. Mas é mais fácil o tratamento do que a hérnia? Não, na verdade é um pouco mais complicado. É mesmo? É um pouco mais complicado. Mas é cirúrgico também ou não? Por isso que é mais a complicado? A grande maioria das vezes não é. Não é. A gente tem que fazer uma boa avaliação no exame físico para ver se tem alguma indicação de alguns procedimentos que podem melhorar a dor nesse local específico da articulação. Tem tratamento cirúrgico para isso? Tem. Mas tem que ser muito bem avaliado para não fazer um tratamento invasivo sem necessidade. Mas assim, quem sofre com isso sofre... Porque ele reclama até hoje, fez tratamento... volta, a dor volta, quer dizer, é uma coisa crônica? Eu acho que na verdade a gente podia pegar ele e fazer uma sabatina aqui entre nós quatro. Mas ele reclama de dor quase todo dia, né, André? Pra gente sente dor todos os dias. Isso, pra gente poder entender, se na verdade tem que entender um contexto geral. Fica muitas vezes simplista, a gente o problema é só esse, mas a gente conversa, a postura dele está ruim, a atividade, ele faz uma outra atividade de alto impacto, que pode estar piorando, pode fumar, pode ter várias outras alterações aí que estão contribuindo para essa dor. Entendi. Por isso que tem que ser bem avaliado com muita calma. Por exemplo, vamos ao estereótipo do André, né? O biotipo, né? Na verdade, não é o estereótipo. Ele é magro, alto e por muito tempo teve excesso de peso, né? Carregou. Isso aí também influencia, né? Sim, se ele não teve um fortalecimento adequado, cada sobrecarga ele vai causando uma tensão. A gente falou da obesidade, mas a magreza, né? Ser muito magro dá para reparar pela postura que ele está agora. O ideal é que ele tivesse um bloco, mais ou menos uns 15 centímetros, que ele pudesse ir alternando a perna, de forma que ele ia poder dar um relaxamento na coluna. Perna muito apoiada assim, pode causar sobrecarga. Quer dizer, poderia ser uma dica para aliviar até a dor dele trabalhando. E ele ia alternando
né? E ele ia até fazendo uma massagem nessa região, aliviando um pouquinho essa pressão. Eu quero falar um pouquinho, doutor Maurício, sobre a questão do colchão. Né? Então, não fala, colchão ortopédico é bom, semi-ortopédico, de pluma, ganso, não sei. Travesseiro. Como escolher o colchão adequado? Tem que passar por um especialista ou não? Não, é aquele que é mais confortável para mim. Eu posso escolher. Eu acredito nisso. Eu acredito que a pessoa deve ir à loja de colchão e experimentar o colchão, deitar naquilo para ver se se sente. Né? Literalmente é isso. É ridículo entrar na loja de colchão. Mas eu acho que é o correto. Deve experimentar dessa forma, porque você vai passar 8 horas dormindo naquele colchão. Então, você precisa experimentar para ver se você gosta daquilo. Fica lá uma meia hora deitado no que você acredita que seja um... Porque não existe um específico que é melhor para todo mundo. Existe aquele que é bom para você. Então é mentira, né? O colchão quanto mais duro, melhor. É mentira, isso. Mentira. É que algumas pessoas que têm dor nas costas se sentem melhor. Isso não é uma lei. Isso é uma regrinha que funciona algumas vezes. Então, a hora que a pessoa deita lá, ele tem que sentir se vai gostar ou não, se ele vai ter dor ou não deitado naquele colchão. Eu não gosto de colchão muito mole, né? Então, eu gosto um pouco mais duro. Então, se for muito macio, não dá muito certo. Agora, a tecnologia está trazendo aqueles colchões que se movimentam, né? Que o peso, se você se mexe, o outro não sente. Isso aí é legal ou precisa tomar cuidado também com essa coisa tecnológica? Eu acho que vem para acrescentar, né? A tecnologia vem para acrescentar muitas vezes. Ou positivo ou negativamente, depende do ponto de vista. Não, geralmente para acrescentar para o bem, né? E o travesseiro? Aqui, muitas vezes, o que precisa, nesses casos aí, é aprimorar a tecnologia. Às vezes, entendi. Ufanisticamente, alguém lançou a tecnologia um pouco antes do que deve, não sei. Mas não funciona como deveria, você disse. Isso. Né? Mas eu acho que, no geral, porque a gente adora uma novidade, né? Às vezes pode fazer mal, né? De repente você dormir num colchão que fica mexendo a noite inteira. Mas hoje tem o Facebook. De repente, em algum momento, né? Tem o Facebook, você espalha lá. Olha, comprei esse colchão, não compro, não presta. Você pode descer Já desce a lenha no colchão. E o travesseiro, né? É caríssimo um travesseiro com pena de ganso, né? Que é o mais caro. Mas é o melhor? Dizem que é o melhor travesseiro. Eu não vejo assim, né? Eu acho também que a regra do colchão vale para o travesseiro também. E é muito importante verificar essas coisas, porque às vezes você investe em 1000 teorias para saber por que está com problema na coluna, e o problema é um travesseiro que custa exatamente. R$100. Não, e aquela coisa do travesseiro que se adapta ao pescoço, é bom ou não? Tem aqueles com formatinho, né? Até aquele que a gente leva no avião para dormir. Que é verdade, você se sente até mais confortável. É preciso um travesseiro que acomode a lordose fisiológica da coluna cervical. Entendi. Né? Que é a curvatura normal ali que existe. Então, que acomode de forma adequada. Então, é melhor a pessoa deitar de barriga para cima. É muito melhor do que deitar de barriga para baixo. Entendi. Né? Ou então, se for deitar de lado... Mas a gente não se policia, né, dormindo, não dá. Às vezes você acorda por causa de uma dor, é verdade. Às vezes eu acordo porque eu estou numa posição errada. Evitando, inclusive, de cruzar as pernas. Que é uma coisa que... Vou começar a filmar dormindo para ver se eu durmo certo. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero falar com a Camila exatamente a questão de aliar tanto a quiropraxia com a questão da alimentação. Né? A gente às vezes acha que a alimentação não influencia nisso. Então a gente vai entender se influencia ou não. Não saia daí. Voltamos com Saúde e Vida, hoje falando sobre problemas na coluna. Eu deixei aqui uma pergunta para a doutora Camila. Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão. A questão da alimentação influencia também ou não? Né? Porque a gente sempre fala, alimentação, cigarro, a gente já sabe que influencia, mas na verdade, a alimentação vai influenciar na ganho ou perda de peso. Né? Que influencia nesses problemas. Se você faz uma dieta muito restrita e você perde peso muito rápido, você acaba alterando o eixo do teu corpo. E acaba ocorrendo alguns desalinhamentos também por causa disso. Quer dizer, esse negócio do efeito sanfona pode provocar problemas na coluna? Depende do quanto você perder e ganhar peso, né? E qual a velocidade. Se você perder muito rápido, o eixo de equilíbrio do teu corpo ele vai alterar. A mesma coisa o ganho de peso. Tá? Se você ganha muito peso, os teus discos eles sofrem muito com isso.
né? E isso sim pode acarretar também numa hérnia de disco, dependendo como é que está a saúde da tua coluna, saúde do ligamento que reveste a coluna, porque a gente não pode esquecer disso, né? A coluna, ela não está ali só com músculos em volta protegendo. Nós temos vários ligamentos. E quando esses ligamentos, eles não estão tão saudáveis, eles também propiciam ao aparecimento de hérnia de disco, né? Outra coisa também, protusão do abdômen, né? Na gestação. Isso acontece Gestação bastante. e homem barrigudo, né? Diz que homem barrigudo tem muito problema na coluna, por causa do peso da barriga, Pois né? é. Aquela coisa de você se curvar, né? E o homem que toma muito chopp no final de semana, né? Aí fica aquela barriga, né? Aquela protusão abdominal, também altera o eixo. As mulheres grávidas, eu tô grávida também, então vai Já começar sabe. a mudar, né? É. O que acontece? Quando as mulheres ficam grávidas, tem aumentos de hormônios e com isso apresenta lacidão ligamentar. E quando existe isso? lacidão, é uma frouxidão no ligamento, Tá. Ele fica mais elástico, porque Entendi. nós, mulheres, temos que adaptar o nosso corpo para a saída do bebê, né? E aí o que acontece? Vai mudando tudo, os ligamentos vão ficando mais frouxos, as vértebras vão mudando de posição e, consequentemente, acaba desalinhando e gerando dor. Por isso, muitas grávidas têm dores na lombar. Às vezes acontece ao contrário. E a coisa do inchaço também, né? A gente incha Também, muito. e aí é o peso. E o peso Né? acaba influenciando. Também pode acontecer o contrário. O corpo ele reage de certa forma que ele tensiona tanto a musculatura paravertebral, que é essa musculatura que sustenta as articulações das costas, que faz com que a coluna acabe ficando reta. Ela perde essa lordose lombar, que é a curvatura natural dela, e ela fica retificada. E essa retificação também pode gerar dores na coluna. Entendi. Mas homens ou mulheres sofrem com problema nas costas? Ambos. É? Ambos. De fato, ambos. Meio. Meio a meio. Agora, esse buraco nas costas, doutor Giacomini, a gente vê algumas pessoas... Na praia, normalmente, a gente observa, né? Pessoas que têm a lordose, que é a coisa do bumbum empinado, né? Tem gente que tem aquele bumbum empinado. E tem a questão do buraco aqui no meio das costas, mais fundos. Isso aí significa também problemas ou não necessariamente? Não necessariamente. Você pode pegar só a coluna aqui. Mais Presta uma vez a coluna, aqui, ó, vamos lá. vamos pegar aqui a coluninha. Então, assim, na verdade, a gente tem algumas curvaturas normais da coluna vertebral. A gente tem uma lordose cervical, tá? Uma cifose aqui na região torácica e mais uma lordose na região lombar. Ou seja, como um S. É a curvatura, Isso, né? quando você Tá. vê uma pessoa de perfil, você vê que é um S. Então, qualquer alteração, e isso assim, isso na verdade é um equilíbrio. Tá? É o equilíbrio do peso todo da pessoa, o peso corporal, Sim. ele deixa a coluna desse jeito. Sim. Então, qualquer alteração, por exemplo, o ganho de peso na região abdominal, a paciente que é grávida, juntamente com uma fraqueza dessa musculatura, ela tende a perder essa lordose, esse S na região lombar. Tá? Então, imagina, você simplesmente jogou o centro da gravidade da pessoa para frente. Então, ela pode tender a ficar mais a aumentar essa lordose, curvatura, tá. essa curvatura. Então você vê de trás, nossa, olha, parece que tem um buraco nas costas. verdade. Normalmente é um paciente mais obeso, Sim. você repara esse tipo de coisa. Outra situação também é a paciente com seios muito grandes, volumosos, que a pessoa também ela pode encurvar e isso daí trazer problemas bem no futuro para ela. Quer dizer que essa mulherada que põe silicone no peito e no bumbum também pode sofrer isso? Exatamente. Porque não é natural, né? Porque- De repente você está com um peso maior do que aquele que o seu físico tolera. A gente tem um equilíbrio na coluna, então qualquer alteração de peso ou no formato mesmo corporal pode estar trazendo algumas alterações para a coluna vertebral que pode causar uma dor, talvez anos depois. Tá Quais certo? são os esportes que mais provocam problema nas costas, ô Tiago? Se a gente for pensar em esportes, todos, né? Se a gente for pensar num futebol, Realmente de alto impacto, né? o futebol, a gente viu o caso do Neymar, teve uma lesão na coluna. É verdade. A gente tem esportes de contato, como futebol americano, rugby, artes marciais, MMA, né? Mas MMA provoca problema no corpo inteiro. Se a gente for pensar no MMA, algumas fraturas, mas É. na coluna eles têm até uma certa proteção, eles têm um treinamento específico para proteger. Mesmo assim, corre o risco de uma lesão. Então, se ele não fizer um fortalecimento adequado de todo o grupo muscular,
na primeira queda ele fratura. Agora eu vou abusar do Thiago algumas dicas. Às vezes eu chego em casa cansado, né? Dor nas costas. Deitar no chão duro é bom? E aquela coisa de você colocar as pernas para cima, todo mundo faz isso, né? Colocar as pernas para cima na parede e ficar um tempo com as pernas para cima. Se você for fazer esse movimento é porque você está com desconforto na lombar. Então você realmente pode até deitar na própria cama e abraçar os joelhos, trazer o joelho próximo do peitoral. Você vai sentir um relaxamento, um alívio. Repuxa, nessa, né? Exatamente. Você tira essa pressão da região lombar. Você pode até usar, né, uma perna flexionada, depois a outra, ou você pode pegar uma toalha, colocar lá na perna, fazer um movimento estendido, né? Trazer para você direção ao peito. Também alonga bastante. Você pode fazer movimentos laterais. Qualquer movimento, até o espreguiçar, você consegue. Sim, é fantástico. Né? Se a gente fosse pegar um gato, a primeira coisa que ele faz é espreguiçar. Então ele tira a linha, toda a musculatura nesse espreguiçar. E esse deitar no chão? Pode ser feito também. Mas o que você quer fazer? Um trabalho de alongamento ou fortalecimento? Não, você chegar até em casa para relaxar. Perfeito. Às vezes você está com dor, às vezes você está deitado no sofá e sente dor, né? E deita no chão. Deitou e alongou, perfeito. É bom, então? É muito bom. Sempre que você puder alongar, aumentar o eixo do corpo é fantástico. Porque você tira essa pressão do dia. A gente tem ação da gravidade. Sim. Então se a gente fosse pegar a sua altura de manhã, né, eu tenho 1,81. No final do dia eu tô com 1,79. Porque a gravidade vai fazendo esses discos diminuírem. Então, se no meio do dia eu quiser alongar, eu aumento um pouquinho o meu tamanho. E todo mundo tem um pouco daquela coisa. Sentiu dor, se automedica. Né? Sentiu uma dorzinha nas costas, se automedica. Isso pode camuflar um problema bem grave, né, doutor Maurício? Claro, sem dúvida. A automedicação tem esse inconveniente, né? Além de o remédio... ele pode até perder o efeito, né? Quando for realmente necessário, não vai ter efeito nenhum. Mas ele pode camuflar realmente problemas graves. E são remédios vendidos sem prescrição, né? Provocar efeitos colaterais indesejados. Né? E a gente tem aquela coisa, eu tô com uma dorzinha aqui, aí toma esse remédio eu tomei. Tira e queda. É ótimo. Serviu para mim. Quer dizer, pode agravar mesmo a situação. Pode. Inclusive está lá escrito na bula que o tal remédio, né, que a pessoa toma, né, a letra é muito pequenininha, não conseguiu ler, mas está escrito lá que causa insuficiência renal também, né? A pessoa não conseguiu ler aquilo. A gente não lê bula, gente. Não lê, a gente não lê nem validade de alimento, nem a validade, pois é. Então acaba prejudicando, Pode provocar problema, pode ter problema. Agora eu quero dizer que infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos meus convidados e minha convidada, né? Hoje eu tenho 4 convidados. É menino ou menina? Ainda não sei. Não sabe ainda. Então, todos os meus convidados para as considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Camila. Camila, qual que é o seu recado final? Bom, o que eu acredito é que as pessoas, elas não devem esperar ter a dor instalada. Que façam um reforço muscular, né? Que procure um quiropraxista também para fazer o realinhamento das articulações. Então, sempre prevenir é o melhor remédio. Sempre a prevenção, em qualquer idade, né, Camila, como você falou. E o idoso? O idoso, às vezes, chega já com muita dor. O método é diferente. Com muita dor e com várias patologias instaladas já. Mas eles apresentam uma boa resposta. Se você pegar um idoso que consiga melhorar 10% da qualidade de vida dele, já é fenomenal. Com certeza. Né? E qual que é a frequência? Por exemplo, eu não tenho nada para prevenção. Uma vez por semana, 2, 1 hora? Eu peço para meus pacientes virem uma vez por mês. Uma vez por mês? Isso. Quando já chega na parte de prevenção, tá? Então, como eu falei, desculpa, eu não falei isso. Nós temos uma memória no corpo. Então, você vai no consultório, no mínimo umas 4 consultas eu vou pedir para a gente começar a mostrar para o teu corpo como é que ele deve ficar. Ai, que interessante. Porque ele vai desalinhar novamente depois que a gente fizer o ajuste. Porque ele tem essa memória, né? E depois disso a gente começa a passar até que o paciente vai uma vez por mês. O ideal seria uma vez por semana. Porque o nosso corpo ele se adapta ao meio que a gente está o tempo inteiro. Né? Entendi. Seria mais ou menos. Só uma vez por mês tá bom. Tá ótimo. Tiago, seu recado final. Então, o importante é a gente praticar atividade física. Tá? Para sair do nível de sedentarismo, pelo menos 3 vezes por semana, meia hora por dia. Mas, pelo menos, a gente bom em casa ter esteira, bicicleta, essas coisas ou não? Na empolgação, você compra a esteira
e você vai fazer durante a primeira semana, depois vira cabide. Então o ideal é você procurar uma academia, até para ter o profissional, para sempre estar te orientando, porque às vezes a gente erra pelo excesso de confiança. Eu sei fazer o movimento, eu vou fazer. Só que daqui a pouco você desalinha um pouquinho, aumenta um pouquinho mais a carga e acaba fazendo um movimento inadequado. Então é sempre legal o acompanhamento do profissional. Doutor Maurício, também seu recado final. Eu acredito que é importante a alimentação, boa alimentação, algumas horas de sono diariamente, né? E exercício físico. Eu acho que isso é importante para você ter saúde. 8 horas de sono, ideal? Varia um pouco, mas na média sim. Mas quanto mais a gente vai envelhecendo, menos a gente dorme. De fato acaba acontecendo verdade? isso, né? Não sei. Parece que sim. Agora, tem gente que não dorme de jeito nenhum. E tem gente que dorme muito. Tem gente que dorme 10 horas por dia. Se deixar, eu precisa durmo de 10 24 horas. Mas, de forma geral, eu acho que a saúde, eu acho que tem que ter essas coisas. Tem que ter horas de sono, tem que ter boa alimentação e exercício físico. Doutor Leonardo, também seu recado final. Eu acho que foi interessante o programa para a gente falar da grande frequência, né, dos problemas, das dores na coluna e que é muito importante a gente ter em mente que a grande maioria do tratamento não precisa de medicamento, não precisa de cirurgia, pode ser feito com reabilitação. Tá? Fisioterapia, isso, né? Fisioterapia, reabilitação, atividade física, saber até a quiropraxia, saber dar uma saúde para a coluna vertebral. Tá? E tem alguns fatores, por exemplo, quando essa dor demora mais do que 12 semanas, uma dor associada com febre, perda de peso, perda de força nas pernas, perda urinária, ou depois de um traumatismo, aí são fatores já mais importantes que tem que ser avaliado idealmente ou por um neurocirurgião ou por um ortopedista que trata a coluna vertebral. Isso não é um problema nas costas, pode ser um problema grave. Eu tive uma amiga que teve uma dor muito forte nas costas que era um problema renal. Isso. Quer dizer, então teve que haver uma investigação, quer dizer, as costas podem ser o sinal de que alguma coisa está errada. Exatamente, por isso mesmo, por isso que tem esses fatores, às vezes febre com a perda de peso, ela pode estar tendo uma infecção na coluna, nessa parte do disco, isso aí o tratamento já é um outro tipo de tratamento. Então são alguns desses fatores, a perda urinária, a perda de força nas pernas, isso aí pode estar comprimindo muito as raízes e a pessoa pode ter uma sequela se não fizer um tratamento de forma adequada e enquanto antes. Só para complementar, por que dentro dos exames de prevenção, a gente, uma vez por ano a gente vai fazer exame de sangue, mulher faz mamografia, Papa Nicolau, por que não entram esses exames? Já que é uma doença, ou são doenças tão comuns, ou seja, atingem 80% da população, por que a gente não tem isso? Os médicos não prescrevem exames para detectar algum tipo de problema nas costas, doutor Maurício? Boa pergunta. A gente não tem essa pergunta cultura. Interessante, não tem essa cultura. Tem lugares que existe isso daí. Mas aqui no nosso meio, aparentemente, não existe a cultura de fazer exames preventivos. Não tem, né? A gente não saúde vê da isso. coluna. Talvez um pouco pelo que o colega falou, porque em muitos casos você tem alterações anatômicas radiológicas que não correspondem a uma alteração clínica. Ou seja, o exame está alterado, mas o paciente está ótimo. Entendi. Por isso que o importante é uma conversa, é procurar um profissional para poder a gente conversar e tentar detectar o problema. Porque só o exame de imagem, se a gente pedir exame de imagem assim, para grande parte da população, que nem eu falei, vão ter vários pacientes que não sentem nada, vai ter um problema e ele vai achar que pode ter um problema. Vamos e venhamos também, como ele estava falando, né? Em muitos casos o exame, por isso que ele se chama subsidiário, né? Que ele ajuda você a chegar ao diagnóstico, ele não é o diagnóstico em si. Claro. Então, a pessoa pode também ter alteração do colesterol, alteração lá das enzimas, e no exame de sangue, etc., que não tenha corresponda necessariamente a um estado, mas que doença, também né? mas precisa de uma certa atenção. Tem um alerta, né? Tem um Eu alerta. quero mais uma vez agradecer o Tiago, o doutor Leonardo, o doutor Maurício, Camila, quero agradecer a você. O Saúde e Vida vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.